Deus diz: portanto, irmãos, rogo pela sua misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem nos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, neste momento, Pai, que o Senhor possa vir usar a minha vida para falar com o teu povo, Deus. Usa a minha vida, Pai, como instrumento em tuas mãos, para falar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa me ajudar, possa me dar discernimento, sabedoria, para transmitir a tua palavra para o teu povo, para a tua igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Aqui nessa carta de Romanos, que Paulo escreveu aí para a igreja de Romanos, acerca de mais ou menos 57 a 59 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha como objetivo alcançar a Espanha. E esse objetivo que ele tinha era de escrever essa carta aqui para a igreja de Romanos, para poder ajudar ele. Ajudar ele na maneira financeira, espiritualmente também. E aqui, Paulo escreveu essa carta aqui para aquela igreja, porque tinha muitos judeus cristãos naquela época que não acreditavam muito em Paulo, porque por muito tempo ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu a igreja de Cristo, mas ele teve um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus que mudou a vida dele, e ele virou um missionário a divulgar a palavra de Deus para outros países. E aqui ele escreveu na carta pedindo pela misericórdia de Deus para aquele povo, para aquelas pessoas. E aqui ele escreveu também que seja agradável a Deus, que esse seja o culto racional de vocês. O culto racional significa se oferecer inteiramente a Deus, se entregar totalmente. Trazendo para nós hoje, nós precisamos entregar nossa vida totalmente a Deus, oferecer a nossa vida como um culto a Deus, não somente dentro da igreja, mas também lá fora. Que o nosso exemplo possa tocar vidas lá fora. Eu ouvi uma frase que faz muito sentido, que a vida das pessoas lá fora é o nosso testemunho. E qual está sendo o nosso testemunho lá fora para aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo como nós conhecemos? Como está sendo o nosso dia a dia lá fora, o nosso culto racional lá fora, trazendo para as pessoas lá fora um espelho da nossa vida? Amém? E no versículo 2 diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele está falando para aquele povo daquela época, e também para a gente hoje, que a gente não deve seguir os padrões do mundo lá fora, se encaixar nesses padrões lá fora. Sabe aquele sapato apertado, que às vezes a gente vai tentar forçar ele para um número mais baixo do nosso, que a gente gostou daquele sapato? É desse jeito. A gente não pode forçar algo que não é de Deus para nós. A gente não pode achar normal as coisas que tem no mundo lá fora e querer trazer para dentro da igreja, trazer para dentro da nossa vida. Aqui ele está falando que a gente deve se renovar através da nossa mente a esses padrões que o mundo lá fora está levantando, esses padrões que está acabando com os princípios cristãos, com os princípios da igreja. Tem muitas pessoas que estão achando normal o que está acontecendo lá fora, estão fazendo o pecado como um mascote de estimação.
e achando tudo normal. Não sei se vocês viram, nessa última semana aí, o pastor André Valadão, ele deu uma palavra na igreja dele lá, sobre o orgulho. O orgulho de LGBT aí, que é esse mês. E ele deu uma palavra 100% da Bíblia. E tinha pessoas que se dizem cristão criticando. Tinha até uma pastora lá que estava criticando, falando que era discurso de ódio. Só que simplesmente ele leu o versículo da Bíblia. As pessoas, hoje em dia, dentro da igreja, e até mesmo dentro da sua casa, elas estão achando normal o pecado. Pecado da fornicação, pecado do roubo. Ninguém está vendo. Só que Deus está vendo. Deus vê tudo. E a gente não pode achar normal isso daqui. Nós não podemos achar normal. E muitas pessoas estão achando normal tudo isso. Simplesmente um pecadinho. Só que para Deus não tem pecadinho. Tudo é pecado. Não tem um pecado grande, um pecado pequeno. Não existe isso. Para Deus é tudo igual. Uma outra frase que eu vou falar essa semana é que o inferno não quer que você fora da igreja, mas ele ama o crente na igreja com a visão do lugar errado. Porque quando você está fora da igreja, existe um temor, algo que precisa ser feito. Mas quando você está na igreja com a visão errada, você abaixa a guarda e acredita que está no lugar certo e que está tudo bem. Tem muitas pessoas dentro da igreja com a visão de Cristo distorcida. Acha que a Bíblia é ultrapassada. Tem muitos religiosos aí que dizem que tinha que escrever de novo a Bíblia, porque ela é ultrapassada, ela é preconceituosa. Só que tudo que está acontecendo lá fora, tudo que acontece, está escrito na Bíblia. Simplesmente está se cumprindo o que está escrito aqui. Então o diabo, ele acha perfeito o crente está dentro da igreja e não seguir a palavra de Deus. Para ele é normal. É muito satisfatório para ele. Ele vai ter trabalho nenhum, porque o crente está dentro da igreja e não está seguindo a Deus. Não das pessoas que estão lá fora que não conhecem a Cristo. As pessoas que estão lá fora já é dele já. Ele não precisa ter trabalho nenhum, já estão lá com ele. E como que a gente está se posicionando para trazer a palavra de Deus para as pessoas? A gente vai dar continuidade aqui nos versículos. Vai ser 12 e 3 agora no momento. Já deixa aberto, a gente vai seguir até o final aí. A gente vai até o versículo 21. Mas eu vou ler por tópicos. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Espírito Santo. Glórias a Deus. O 3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da sua fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exerçam todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tenho diferentes dons, de acordo com a graça que foi dada por Deus. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim seja. E se é de contribuir, que o contribua com generosidade. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que assim
faça com alegria. Aqui Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo, os dons de Deus, os dons que Deus deixou para a sua igreja. E aqui ele está falando para a gente ser humilde, para a gente ser humilde e ter fé equilibrada, para a gente não crescer mais do que alguém. Aqui está falando sobre o corpo, que é a igreja, que cada um é um membro dessa igreja, tem uma parte do corpo, cada um tem um papel fundamental. Traduzindo para o corpo humano, um é o braço, um é a perna, um é a cabeça, um é o corpo, o tronco. E aqui ele está falando sobre os dons, que a sua igreja, cada um tem o seu dom, o dom de profetizar. Ele não é melhor do que o outro, que é de ensinar. O de ensinar não é melhor do que ser generoso com outra pessoa, não é melhor do que ser líder. Por isso aqui ele fala que a gente deve ser humilde, porque a gente somos um corpo só, o corpo de Cristo. Somos o corpo de Deus, e Ele destinou para a gente dons espirituais. E aqui que vocês leram comigo, não está escrito que Ele destinou para a sua igreja o dom de ficar sentado no banco sem fazer nada, simplesmente fica na igreja, acabou o culto e ir embora para casa. Ele deixou dons, cada um de nós temos esse dom. Talvez você ainda não conheça qual é o seu dom, mas você precisa procurar Deus para saber qual que é esse dom que Ele destinou para cada um, porque cada um tem um dom. Cada um tem um dom de ensinar, de liderar, de profetizar. Cada um tem um dom. E você precisa descobrir qual que é esse dom que Deus destinou para você. Esses dons não foram simplesmente para ficar dentro da igreja. Um exemplo para vocês: imagine o dom de ensinar. Imagine 30 pessoas tivessem esse dom dentro da igreja de ensinar. Escola bíblica aí não tem como ter 30 professores. Então, esse dom é para você usar lá fora. Talvez Deus quer usar esse dom de ensinar, que você seja um professor, um dom de ser generoso no seu dia a dia. Será que você está sendo generoso? A gente tem um pouquinho de cada um desses dons. E tem um dom que ele sobrepõe no outro, que é maior, que Deus deixou para cada um. Será que enquanto aquela pessoa que vem pedir algo para você no semáforo ou no terminal central, como que é que você tem que tratar essa pessoa? Simplesmente fechar o vidro do carro, nem ouvir o que a pessoa tem para dizer? Será que é isso que Cristo ensinou a tua igreja? Será que é isso que a gente deve fazer? Então Cristo destinou esses dons para a sua igreja, porque tem muitas pessoas lá fora que só está esperando ser colhido. A gente ir lá e colher esses frutos. Porque tem muitas pessoas que estão lá fora desesperadas. Que esses padrões no mundo, eles são momentâneos. Tudo passa. Na noitada é muito bom. Depois que passa o efeito da droga, o efeito da bebida, como é que as pessoas ficam lá fora? E o que a gente tem feito para mudar isso? Esses dons não foram para a gente ficar guardado para a gente. A gente não tem que enterrar. Lembra daquela passagem que fala sobre a parábola que o seu servo destinou tesouros para os seus 3 servos. Um deles, que recebeu um só, o enterrou e guardou. Quando o seu senhor veio, pediu, ele foi lá, desenterrou e entregou aquele tesouro. Só que aquele senhor o amaldiçoou, porque ele guardou para ele. Ele não multiplicou. Será que a gente tem multiplicado
tem ido lá fora e multiplicado a palavra de Deus para as pessoas que estão lá fora, precisando da palavra de Cristo, precisando dessa palavra que consola, a palavra de Cristo que veio na terra, sofreu, morreu por mim, por você, mas também para as pessoas que estão lá fora. Cristo veio para os doentes. As pessoas lá fora estão doentes espiritualmente, precisando dessa palavra de Deus, precisando de Cristo. Será que a gente tem multiplicado esses dons que Deus deu para a gente? Multiplicado lá fora, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, nosso dia a dia? Será que a gente tem multiplicado esses dons que Deus deixou? Ora a Deus, pede para Ele te dar esse discernimento, para saber qual é esse dom, se você ainda não sabe qual é o seu. Somente Ele pode dizer qual é esse dom. Só que você não procurar a face de Cristo, você nunca vai saber. Amém? A gente vai ler agora Romanos 12, 9. Diz: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue no que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Nunca falte a você o zelo, seja fervoroso no espírito. Sirva ao Senhor. 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração, compartilhem o que vocês têm com o santo em suas necessidades pratiquem a hospitalidade. 14, até o 13. Aqui a palavra fala sobre o amor. O amor sincero que a igreja deve ter. Aqui ele está falando sobre o amor fraternal. Tem uma frase que eu quero ler para vocês que é um sentido de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura da outra pessoa, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Aqui está falando sobre o amor de Cristo, o amor fraternal que Cristo se entregou pela sua igreja. Ele fala que a gente tem que ter esse amor também, esse amor fraternal com outras pessoas, para a gente não praticar o mal, não se apegar com o mal, mas sim fazer o bem, estar perto do bem. E aqui nessa frase que eu li é sobre se entregar e fazer um grande sacrifício. Quem fez o maior sacrifício dessa terra foi Jesus. Jesus se entregou por mim e por você, mas também se entregou para aquelas pessoas que estão lá fora. Às vezes aquela pessoa que está lá fora do seu trabalho faz um mal para você, e você tem que retribuir com o mal. Mas Deus está falando para você retribuir com o bem, fazer o bem para aquela pessoa que está te fazendo mal. Como Jesus, que foi entregue para ser morto, e ele não disse uma só palavra. Jesus, como Deus, ele poderia simplesmente piscar e todo mundo ter morrido ali que estava querendo matar ele, mas tinha um propósito, que ele tinha que ser como ser humano, como humano, vir se entregar como sacrifício, ser como um cordeiro, para a gente hoje ter uma esperança, para a gente hoje ser salvo. É somente através de Cristo que a gente pode ser salvo. Não é através de mais nenhum Deus que existe aí, deuses gregos, outros deuses aí. É somente através de Cristo que a gente pode ser salvo. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, ele foi humilhado naquela cruz. Enquanto as pessoas estavam ali humilhando ele ficou calado.
não disse uma só palavra. E hoje, nosso dia a dia, a gente tem passado por muito menos e tem murmurado. Aqui ele está falando também para a gente passar nos tempos de tribulação. Como será que a gente tem passado nesses tempos de tribulação em nossas vidas? No Brasil, hoje em dia, ele ainda é um país que é um pouco liberal ainda para a religião cristã. Não sei se daqui a uns anos isso vai mudar, mas temos outros países que não é liberal pregar o Evangelho. Tem muitos cristãos que lá fora estão sendo perseguidos. Os tempos de tribulação está próximo. Se a gente acredita que a vinda de Jesus está vindo, teremos tempos de tribulação, tempos difíceis. Só que ele diz para a tua igreja que ele venceu esse mundo e a gente também vamos vencer esse mundo. Mas não é sozinho, é com ele. Ele vai capacitar cada um de nós para passar esse tempo, esses tempos difíceis, como ele tem ajudado muitas pessoas de outros países que já têm esses tempos difíceis. Aqui hoje, se você ler uma palavra que afronta o pecado das pessoas lá fora, já querem te cancelar, já querem te amaldiçoar, falar que isso não é Cristo, que Deus é amor. Deus é amor, só que é justiça. Ai daquele que mudar uma vírgula da minha palavra. Está escrito na Bíblia. Será que nós, como igreja, estamos transmitindo a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus para as pessoas que estão lá fora? A gente não pode se amedrontar, recuar. A igreja jamais pode se recuar ao pecado, ao Satanás. Jamais a gente pode dar um passo para trás, porque não agradou as pessoas lá fora. A gente tem que pegar essa palavra de Deus em amor. Em amor. Se alguém te deu um tapa numa face, vira a outra. É sem amor. Um amor sincero. Esse amor só Cristo pode te dar. Somente Deus pode te entregar esse amor. Muitas vezes é difícil. Quando a perseguição bate a porta de cada um de nós, muitas vezes é difícil. Só que entrega para Cristo. Entrega para Deus. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece até onde a gente pode ir com essas dificuldades. A gente tem que deixar para Ele carregar essas dificuldades. Vamos ler o 14 agora. Diz: abençoe aqueles que o perseguem, abençoe-os, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sabe aquele momento que um dirige ali, está dirigindo um trânsito, vem uma pessoa, te fecha, entra na sua frente de uma maneira muito brusca? Já aconteceu comigo já, de ficar puto da vida. Aqui a palavra de Deus está falando para a gente abençoar aqueles que nos perseguem. Será que no nosso dia a dia a gente tem abençoado aquele que tem feito mal para a gente? Depois a gente vai dar continuidade, se vocês vão entender. Por que nós devemos abençoar essas pessoas que perseguem a igreja de Cristo? Você faz parte da igreja de Cristo. Cristo sabe as perseguições que a sua igreja tem sofrido. Ele está pedindo: abençoe essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Sabe quando Jesus estava lá crucificado? Cristo falou para Deus: perdoa, eles não sabem o que fazem, Pai.
Ele se entregou por aquelas pessoas, se entregou por nós. Nós devemos fazer a mesma coisa, pedir perdão para Deus para aquelas pessoas, para que elas possam conhecer Cristo, porque nós somos um exemplo de Cristo. A nossa vida deve ser um espelho que deve refletir a Cristo. A palavra cristão, ela vem de pequenos Cristo. A gente deve ser a imagem e semelhança de Cristo. Quando Jesus estava no Getsemane, para as pessoas conhecerem quem era Cristo, que estavam ali, foi através de um beijo. Porque os seus discípulos pareciam muito com Cristo, e eles não sabiam quem era Jesus ali. Então Judas deu um beijo e traiu a Jesus através desse beijo, para mostrar quem era Jesus naquele meio. Nós devemos ser igual a Cristo, perdoar quem nos persegue, abençoar essas pessoas. É difícil, é muito difícil. Essas pessoas que nos perseguem, muitas vezes os problemas que vêm nos perseguindo no dia a dia, as nossas dificuldades que nós temos na nossa casa. Às vezes você não tem um marido, não tem uma esposa que vem para a igreja, ou seu filho que não vem na igreja. Esses problemas que te perseguem dia a dia, Deus está falando: abençoe. Não se irem com isso, abençoe. E você possa abençoar a sua casa. Às vezes, com a sua palavra, a gente tem amaldiçoado muitas pessoas lá fora. Nós precisamos refletir para fazer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui ele está falando também para a gente se associar com pessoas de posição inferior. Muitas vezes nós nos sentimos melhores do que pessoas que estão lá fora. Às vezes no nosso trabalho a gente fala assim: pô, eu sei muito mais do que essa pessoa. A gente tem se orgulhado, tem se extrapolado um pouco do orgulho. E muitas pessoas que às vezes não sabem, menos que você não tem ensinado, você não tem ajudado. Aqui Deus diz que a gente deve, Paulo diz que a gente deve se associar com essas pessoas de posição inferiores. Será que a gente tem se achegar a pessoas inferiores? Muitas vezes você acha os melhores que as pessoas que estão lá fora, no pecado. Só que nós estamos esquecendo. Com esse tipo de pensamento a gente já está pecando. Nós estamos sendo iguais a essas pessoas que estão lá fora. Aqui Paulo diz que nós devemos se achegar a essas pessoas inferiores. Não sejam sábios ao ponto dos seus próprios olhos. Às vezes a gente estamos achando que nós somos sábios demais. E a gente tem Cristo e as outras pessoas que se explodam. Que as outras pessoas não nos interessam. Mas aqui Paulo diz daquelas pessoas lá de Roma, mas também para a gente aqui, que a gente devemos se diminuir, porque através de Deus é que a gente deve ser exaltado. É somente através de Deus. A gente não pode ser arrogante ao ponto de diminuir as outras pessoas só porque ela tem um problema, tem uma dificuldade, ou porque ela está pedindo dinheiro no semáforo, está pedindo algo para comer, e você tem um teto para morar, um teto para dormir, uma roupa para vestir. Enquanto tem pessoas lá fora que você se acha sábio demais, se acha importante demais para essas pessoas que não conhecem ainda Cristo. E para você é simplesmente fechar os olhos porque acontece lá fora. Enquanto para você está muito bom, só que Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar para as pessoas que você tem influenciado lá fora. Como é que a gente tem influenciar as pessoas lá fora? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, no curso, da onde que seja. Tem muitos que
cristão lá fora, crente lá fora, que é mau exemplo para as pessoas do mundo. Quem nunca ouviu a frase que cristão, que crente, na verdade, que cristão é a semelhança de Cristo, mas crente, que eles dizem ser evangélico, ser pior que pessoas que estão lá fora? Para que vão na igreja? Se essas pessoas fazem coisa pior, se na sexta vem na igreja, no sábado vai na balada, se no domingo que termina o culto aqui, acabou, só vou voltar no próximo domingo. A palavra de Deus se renova a cada dia. Deus mandou para aquele povo que estava no deserto o maná. Só que elas não podiam guardar o alimento de um dia para o outro. Elas tinham que queimar e jogar fora. Porque seria um renovo a cada dia. Seria algo novo a cada dia. A palavra de Deus é desse jeito. É um renovo a cada dia. Nós não podemos se encher somente no domingo e só passar para o próximo domingo. Não somente dentro da igreja, mas no nosso dia a dia. Será que nós temos lido a palavra de Deus? Nossa casa para se encher de Cristo. Nós não podemos guardar a palavra de Deus um domingo para o outro domingo, ou um mês para o outro mês. É um dia a dia. A palavra de Cristo deve ser lida, deve ser praticada. Nós devemos praticar essa palavra de Deus, por mais que seja difícil, por mais que seja dura. Aqui a palavra diz que nós devemos abençoar as pessoas que nos perseguem. Realmente é duro isso. Só que nós somos como Cristo. Nós devemos abençoar essas pessoas. Somente desse jeito nós vamos conseguir ganhar as pessoas que estão lá fora. Cristo fez o bem. Cristo fez somente o bem. Tratou com amor, com compaixão. Quando ele foi entregue a Pilatos, Pilatos disse que não tinha nenhuma prova para crucificar Jesus, que Jesus fazia o bem. Quando Jesus foi entregue, fecharam os olhos dele, cuspiam e batiam nele, e falavam: se você é Deus, adivinha quem te bateu? Jesus ficava em silêncio. Jesus não respondia nada. Falava: se você é filho de Deus, ele falava: sua boca que disse. São vocês que estão falando. Será que as pessoas lá fora estão falando que nós somos filhos de Deus? Será que nós estamos sendo exemplo lá fora, ao ponto das pessoas ver Cristo nas nossas vidas? Vamos ler os 17 agora. Vamos até o final do 21. Já estou ensinando já. No 17 diz: não se retribui a ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure viver-se, deixe com Deus a ira. Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui Paulo está dando um exemplo nessa carta. Que a gente não pode retribuir o mal com o mal. Algo que eu já falei aqui. Não devemos retribuir o mal das pessoas lá fora com o mal. Mas ele está falando: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Aqui diz: fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles.
que isso quer dizer? Brasas vivas. Peso na consciência dessas pessoas. Enquanto você está perseguindo essas pessoas, será que a gente já tem amontoado brasas vivas na cabeça dessas pessoas? Ou a gente tem amaldiçoado essas pessoas? Aqui Paulo está dizendo para aqueles judeus cristãos de Roma, que muitos deles ainda tinham uma mentalidade um pouco fechada, dizendo que as pessoas que se convertiam deveriam se passar pela circuncisão, pela dieta judaica, entre outras coisas que o judeu segue. Mas aqui Paulo está dizendo para essas pessoas que devem levar o evangelho para essas pessoas que estão lá fora. Ele precisava de uma ajuda para poder levar. Roma já tinha várias igrejas já de Cristo. Ele queria chegar até a Espanha para levar o evangelho de Deus. Mas ele precisava do apoio da igreja de Roma para isso. Nós precisamos do apoio de cada pessoa, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um faz parte do corpo de Cristo e cada um pode nos ajudar. Nos momentos de dificuldade, nós não podemos guardar somente para nós. Nós devemos compartilhar. Compartilhar com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com a bispa, com pastores. Não passar por momentos de tribulação sozinho, enquanto as pessoas estão lá fora perseguindo. Lembre-se sempre de abençoar essas pessoas. Abençoar como Cristo abençoou essas pessoas. Retribuir. Retribuir com amor. Retribua com amor. Retribua com amor. Lembre-se. Cristo é amor. Cristo salvou cada um de nós. Mas Cristo também quer salvar as pessoas que estão lá fora. Cristo quer salvar o seu marido, o seu filho, o seu familiar. Cristo quer salvar também. Só que enquanto a gente estiver amaldiçoando essas pessoas, elas nunca vão vir para Cristo. Enquanto a gente só saber de amaldiçoar essas pessoas, elas nunca vão seguir o exemplo de Cristo. Porque você não está sendo um exemplo de Cristo de verdade. Enquanto a gente achar que o nosso pecado é um pecadinho, é um pecado de estimação, que está tudo certo para Deus, Deus nunca vai fazer milagre na sua vida, nunca vai alcançar a sua casa. A gente tem que dobrar nossos joelhos dia após dia, todos os dias, pedir perdão a Deus, como Jesus ensinou aos seus discípulos, Pai Nosso. E aqui ele está falando com Paulo. Paulo transmite à sua igreja o amor, que nós devemos amar as pessoas lá fora. Nós devemos amar as pessoas, mesmo enquanto elas estão criticando o seu evangelho, criticando a Cristo, falando que você está perdendo tempo, que o mundo lá fora é muito mais vantajoso. Enquanto o seu marido não acredita nesse Cristo que você acredita, nós não podemos brigar, criticar, ou seu filho, ou quem seja, ou a pessoa do seu trabalho que zomba de você, zomba desse Cristo. Ou você acha que não existe isso? A igreja de Cristo é a mais perseguida no mundo. E tem pessoas que dizem que isso não existe. Só que existe. Virou moda falar que é evangelho, falar que é crente. Tem muitos famosos que falam isso, mas não vivem a palavra de Deus. Não vive isso. A igreja de Cristo é perseguida cada dia. No sábado passado, teve uma marcha para Jesus em Campinas, em São Paulo e em outros lugares. E no domingo passado, um dia depois, teve a parada LGBT. No mesmo lugar onde foi a marcha para Jesus. Pessoas
serem respeitados, mas não tem respeitado a nossa fé. E muitas vezes a gente não fala nada, não faz nada, se acha normal, só que não é normal. Nos Estados Unidos, homossexuais fingiram ali que estava sendo crucificado, enquanto outros subiam por cima e faziam o que tinham que fazer. Em São Paulo tinha placa que existe criança trans, que existe criança trans. O que a igreja tem feito? Tem se recuado ao levante de Satanás. Nós não devemos se recuar a esse levante. Nós temos que tratar com amor, mas com sabedoria. Com sabedoria de Cristo. Nós devemos abençoar essas pessoas, mas nós devemos apontar o pecado dessas pessoas, porque somente desse jeito que nós vamos diminuir o inferno. É somente desse jeito. Pessoas falaram para o André Valadão: você está tirando pessoas da igreja. Na verdade, a palavra dele que feriu, que tocou essa ferida, está tirando pessoas do inferno. Está tirando pessoas que estão lá fora, que estão precisando de uma palavra verdadeira. E essa palavra de verdade só vem através de Cristo. Só através dessa palavra, que foi escrito há milhares de anos atrás, há muitos anos atrás. Só que ela é muito real, ela é muito verdadeira. Tudo que aconteceu no passado se cumpriu o que estava escrito na Bíblia. A iniquidade das pessoas lá fora está aumentando a cada dia. Deus acabou com a terra através do dilúvio por muito menos. As pessoas estavam se escrevendo, se prestigiando, não queriam saber de Cristo, não queriam saber de Deus. Deus escolheu uma família e mandou um dilúvio. Sodoma e Gomorra. Por muito menos, Deus acabou com fogo. As pessoas estão brincando com a nossa fé, estão perseguindo os cristãos. Daqui a pouco vai ser obrigado a gente retirar os versículos da Bíblia, senão a gente vai ser preso. Já tem vários projetos aí. Se passar, a gente não vai poder falar muitas coisas. Pastores que nos casaram, homossexuais, vão ser presos. Já tem países que acontece isso. Será que nós, como igreja de Cristo, temos orado por essas pessoas? Aqui a Bíblia está falando sobre os dons. Nós devemos ter a mentalidade de poder votar nas pessoas certas, pessoas de Cristo certas, que vão lá na frente fazer projetos ou leis que vão prejudicar ou beneficiar a igreja de Cristo. E muitas vezes a gente somente pega um papelzinho no chão e vota, mas muitas vezes essas pessoas têm perseguido a Cristo com projetos lá dentro. Aqui no Brasil tem vários projetos que se passaram e vão perseguir a igreja de Cristo. Nós devemos ter a mentalidade de orar, abençoar, mas também a gente tem que ter ação. Nós não devemos guardar somente para nós essa palavra de Deus. Nós devemos tratar o mal com o bem. Por mais que essas pessoas façam mal para a gente, por mais que essas pessoas façam mal para Deus, Deus está falando que é para deixar com Ele. Não se vingue, deixe com Ele. Deus vai se vingar. Deus é amor, Deus é justiça. E Ele vai vir, assentar no seu trono e vai julgar cada um de nós. E qual é o nosso testemunho naquele dia? Qual é o nosso testemunho para trazer as pessoas que estão lá fora para Cristo? Nós devemos fazer a diferença. Nós devemos fazer a diferença para as pessoas lá fora. Se a imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus deve refletir para aquelas pessoas que estão lá fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos sair de pensamento diferente, de maneira diferente que nós entramos. Seguir essa palavra. Que ao mesmo tempo, Paulo está falando para a gente não se encaixar ao modo desse mundo lá fora.
Mas o abençoar, não ser orgulhoso demais em achar que você pode mais que essas pessoas, porque você não pode. Nós devemos seguir isso no nosso dia a dia, sair daqui e procurar Cristo cada dia, e ser a imagem e semelhança dele. Que os dons espirituais possam alcançar você na sua casa, dentro do seu quarto. Procure saber com Deus qual é o dom que Ele deixou para cada um de vocês. Somente Ele pode te dizer. E sigam esse dom. Sigam a palavra de Cristo. Façam a diferença. O que ficou para trás, já ficou para trás. O que já foi feito, já foi feito. Segue com hoje. Deus pode perdoar os seus pecados. Somente Ele pode perdoar o que você fez lá atrás. Mas aqui, hoje na frente, que seja diferente. Que seja tudo diferente na sua vida. Porque somente Cristo pode transformar a sua vida. Pode transformar as vidas que estão lá fora. É somente a palavra de Deus que pode transformar, curar, libertar. Somente Ele. Ele tem todo o poder. Foi dado todo o poder na terra, debaixo da terra, para Cristo Jesus. Ele pode mudar essa situação da sua vida. Enquanto tem pessoas te perseguindo, Ele pode mudar. Faça o bem. Faça o bem. Deixe com Ele. Ele cuidará dessas pessoas. Faça o bem, porque essas pessoas vão ver. Enquanto elas estão fazendo mal para vocês, você está fazendo bem, elas vão mudar. Porque aqui está falando que brasas vivas elas sentaram na cabeça delas. Isso pode ser, que pode pesar o Espírito Santo na cabeça dessas pessoas. Deixa com o Espírito Santo para cobrar essas pessoas. Enquanto a igreja de Cristo está sendo perseguida, Cristo está falando, abençoe essas pessoas. Que a sua vida, a cada dia, pode ser abençoada, para você poder abençoar essas pessoas. Porque a gente só pode dar o que nós temos. Então que Deus abençoe cada um de nós com esse amor fraternal, esse amor que sacrificou naquela cruz por mim e por você, mas também naquelas pessoas que estão lá fora. Que Deus possa abençoar nossas vidas, abençoar cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Reflita nessa palavra, essa carta que Paulo deixou para Romanos. Reflita em amor, em harmonia. Descubra qual é o seu dom. Deus vai te revelar. Só que quando você souber qual é o seu dom, não guarda para você. Não guarda para você. A igreja de Cristo precisa. O mundo lá fora precisa. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos no seu lugar. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus. Queremos te agradecer por ter falado com cada um de nós. Isso serve para mim também. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa tocar com o teu amor a cada coração que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece os planos de cada um. Vai te encontrar com cada pessoa que está aqui. Que elas possam ser tocadas, transformadas, possam ser lavadas e reunidas pelo seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada pessoa que está aqui. Abençoe com amor, sabedoria, com dom, com cura. Se alguém estiver precisando de um milagre, alcance esse milagre nessa pessoa. Somente o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode alcançar cada um de nós. Que nós possamos sair daqui transformados e mudados através dessa palavra. Essa palavra de amor que o Senhor nos deixou. Porque o Senhor é amor. O Senhor nos ama. O Senhor ama cada um de nós. Só que ama também as pessoas que estão lá fora. O Senhor não concorda com o pecado. O Senhor não ama o pecado, mas ama o pecador. Nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos, falhamos. Com o nosso pensamento, com nossos gestos,
com o nosso falhar, muitas vezes nós temos falado algo que não te agrada, Deus. Temos pecados também. Nos perdoa, para a gente alcançar pessoas lá fora que também precisam desse amor, que precisam descobrir esse amor que o Senhor destinou para cada um de nós, que possamos fazer parte desse corpo, esse corpo que é a tua igreja, esse corpo que é a tua igreja, Cristo, que possamos fazer parte, que esses dons possam ser multiplicados dentro da sua igreja, mas possam ser levados lá fora também. A igreja vai agradecer muito por esses dons, mas as pessoas lá fora também vão, porque elas vão conhecer esse Cristo, que é o Senhor, esse Cristo que se entregou para aquelas pessoas que estavam querendo muito mal ao Senhor, mas o Senhor entregou o seu amor. O Senhor disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem, e se entregou naquela cruz, naquele madeiro, por mim, por cada pessoa que está aqui, por as pessoas que estão lá fora. Cristo quer te abençoar, para você abençoar as pessoas que estão lá fora também. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por todos, Espírito Santo de Deus. Que eu diminua para tu cresça. Somente tu cresça nesse lugar. Somente o Senhor seja exaltado, glorificado, através desse dom que o Senhor vai dar para cada um de nós. Seja glorificado o seu santo nome. Nós possamos deixar esse orgulho de lado, nos diminuir, para que tu cresça nas nossas vidas. E faça o que é melhor, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos buscar o teu reino, buscar a tua vontade. E as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.